Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedorismo Sem Filtro. Dessa vez a gente vai estar falando de precificação. Você sabe precificar o seu produto? Sabe a sua margem de lucro bruta ou a margem de lucro líquida? Sabe calcular? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar como que a gente pode fazer isso. Gente, antes de tudo, antes de você precificar qualquer produto, você precisa entender todas as saídas de dinheiro. O que é despesa, o que é custo e o que é gasto, tá? A maioria dos empresários acabam não entendendo e não classificando as suas saídas de dinheiro, o que coloca muito em risco o seu caixa e a dificuldade de precificar o seu produto depois. Então, o que eu quero dizer para você agora é que eu vou te ensinar de forma simples para você entender como que isso funciona. O que é custo? Custo é uma saída de dinheiro que é responsável pelo produto que vai trazer a receita para dentro da sua empresa. Então, o que você gasta de dinheiro que está ligado diretamente com a receita? Uma indústria de pães que vai produzir o pão, ela precisa comprar o trigo, ela precisa comprar vários elementos para construir, para fazer esse pão e esse pão ser vendido. Então, todos esses produtos que precisaram ser comprados para produzir esse pão, isso a gente classifica de custo. Então, é toda a saída de dinheiro que é preciso comprar, tipo, a matéria-prima para fazer o produto e a gente vender ele. Isso é custo. Agora, partindo para despesas. Despesas são as saídas de dinheiro que são responsáveis pela manutenção da sua empresa. Aluguel, água, luz, secretária, eles não estão ligados diretamente com o produto de venda que vai trazer lucro. Essas saídas de dinheiro, elas não vão trazer dinheiro para dentro da sua empresa. Então, elas são consideradas despesas e gastos. A maioria dos cursos que a gente vê na internet, no YouTube, no Google, eles colocam que gastos é um guarda-chuva onde tem custos e despesas, mas não, eu vou explicar para vocês certinho, tá? Gastos, na verdade, são saídas de dinheiro não previsível. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje a luz do seu escritório, consultório, enfim, da sua indústria está funcionando tranquilo. Amanhã você chega e essa luz está queimada. Você estava prevendo que essa luz iria estar queimada? Não. Então ela queimou e você vai ter que trocar. Então é um dinheiro que vai sair que você não estava prevendo que esse dinheiro ia sair. Então isso é gasto. Então a gente agora classifica custo, despesa e gastos. Depois que você aprende a classificar as saídas de dinheiro, começa a ficar um pouco mais claro para você. Você começa a ter uma gestão financeira muito mais eficiente. Agora suas tomadas de decisões, elas são muito mais assertivas e você vai conseguir precificar agora o seu produto de uma forma mais correta. Existe uma sigla dentro do termo do empreendedorismo que é CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Você já deve ter escutado isso daí. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente tem uma mercadoria que a gente vai vender, a gente precisa entender qual é o custo que tem até ela chegar no consumidor final. Eu vou dar exemplo de uma pizza. Vamos dizer que para você fazer uma pizza, você vai ter o custo de R$ 10. Então você vai colocar lá R$ 10, que foi o custo da pizza, que foi o custo da farinha e tal, dos elementos ali, né, dos ingredientes para você fazer a pizza. Então uma pizza saiu por R$ 10, certo? Só que nessa pizza você vai ter que colocá-la numa caixa. Se você colocá-la numa caixa, essa caixa ela também teve um custo. Vamos dizer que essa caixa custou R$ 2 que você comprou ela. Então ela já vai para R$ 12, certo? Só que essa pizza está pronta, você vai pôr lá numa caixa e você precisa entregar essa pizza. Então vamos colocar aqui mais R$ 4 de transporte para essa pizza. Então essa pizza ela saiu por R$ 16 para você. Então o CMV dessa pizza são de R$ 16. Tá. Depois que você acha o CMV dela de R$ 16, você tem outras saídas de dinheiro ainda que você precisa colocar depois para precificar o produto final. Aí você tem o imposto que você vai pagar em cima dessa pizza, enfim, todas as outras saídas de dinheiro. Também colocar dentro do planejamento de despesas. E aí você chega no valor final da pizza aí, seja ela de, vamos supor que ela custou R$ 40 para você. Então, o preço final da pizza foi de 40 e você vai vender essa pizza, sei lá, por R$ 100 daí. Aí você calculou uma margem de lucro que você deseja dentro do seu ramo. Cada ramo são diferentes, prestação de serviço tem uma margem maior, geralmente supermercados têm uma margem menor. Então você vai ver dentro do seu segmento qual é a margem que você vai estar aplicando aí depois que você descobre e sabe precificar esse produto. Então o que você precisa saber? Você precisa saber
quanto que vai custar para ela chegar até o consumo final, quais são as outras saídas de dinheiro que vão sair do seu caixa para manter o negócio funcionando, para depois você colocar uma margem de lucro em cima. E aí essa margem de lucro, você vai desenhar ela conforme o seu segmento. Eu não consigo te dar nenhum exemplo aqui. Eu posso te dar um exemplo da fisioterapia, porque eu sou fisioterapeuta, que a nossa margem de lucro líquida, ela na verdade, fica em torno ali de 40% a 50%. O que é margem de lucro? A margem de lucro líquida, ela nada mais é que o lucro líquido dividido pela receita. Então vamos dar um exemplo para vocês aqui. Diz que a pizza foi R$ 40 e você vendeu ela por R$ 100. Então o lucro líquido é de R$ 60. Você vai pegar R$ 60 dividido por R$ 100, certo? E depois você vai multiplicar por 100 e você vai ter a margem de lucro líquido que você tem, tá? Então é mais ou menos assim que você acaba precificando. Então dentro do meu segmento, o que a gente fez? A gente entendeu qual que era o valor da mão de obra de um fisioterapeuta, dentro desse fisioterapeuta o valor da sessão, dentro do valor da sessão qual era a margem de lucro líquido que eu queria ter em cima. Lógico que dentro de tudo isso a gente fez o CMV, a gente fez o custo total, depois a gente viu as despesas e colocou um pouco do percentual de média de gastos que a gente tem e a gente precificou chegando num valor final e plausível que seja responsável por um funcionamento fidedigno da nossa clínica, tá? Então a gente, além disso, você precisa, dependendo do seu segmento, você precisa trabalhar com taxa de ocupação, que também influencia na sua precificação, tá? E detalhe, por que as saídas de dinheiro são importantes? Cada saída de dinheiro que você tem, se você souber classificar ela, você vai entender se aquele imóvel você precisa sair dele ou não, se o seu produto está caro ou não, se a região que você está atrai os clientes que você precisa. Demanda uma série de tomadas de decisões quando você entende. E se você tirar dinheiro de lugar errado, você compromete o seu negócio. Então, o primeiro aprendizado que você precisa ter é classificar as suas saídas de dinheiro, tá? Bom, meu nome é Cristiano Mendes, sou consultor financeiro também e também conselheiro de algumas empresas. Então, se você ficou contente com o vídeo, aqui ó, ativa o sininho aqui, segue a gente aqui, manda um direct pra gente aí, vamos conversar. Te vejo no próximo episódio.